Boa noite, professora Tati. Meu nome é Felipe, aluno de Letras. Hoje estou aqui com um trabalho de formação da língua portuguesa com a senhora e tenho algumas perguntas sobre o neologismo, né, para a senhora poder estar explicando, elucidando. Como que a senhora pode definir neologismo? Bom, boa noite, Felipe, boa noite a todas as pessoas da disciplina. Como a gente pode definir neologismo, né? O neologismo, engraçado que é algo que é o mais comum em uma língua. Em termos de formação de palavras, a gente pode dizer que o neologismo ele é algo necessário, uma vez que uma língua, um idioma, uma língua vernácula ou uma língua clássica, na época da sua formação, a gente não consegue conceber a língua, o nascimento de um novo idioma, sem a influência de outros, sem a influência de outras culturas, de outras expressões. Então essa palavra é formada por neo e logos. Neo, que em latim significa novo, e logos, em grego, que é uma palavra que tem inúmeras definições, né? Se a gente abre o dicionário Bahia de grego, a gente vê várias definições para a palavra logos. E logos é a palavra, é discurso, mas essencialmente nesse contexto significa palavra nova. Então o neologismo ele acontece toda vez que se detecta que surge uma palavra nova na língua. E essa forma de se detectar é a palavra se tornar célebre, alguém, né, de repente criar essa palavra. Em língua portuguesa a gente costuma dizer que os verbos, por exemplo, eles nascem na nossa conjugação de referência, que é a primeira conjugação, aquela conjugação que faz o infinitivo terminado em AR. Então andar, falar, conjugar, amar, paquerar já foi um neologismo, né? Tem até um poema lindíssimo, Te Adoro, Teodora. Então, quando a gente fala nesse poema maravilhoso, a gente fala no verbo te adorar. Então o poeta se sentiu livre para poder fazer uma criação e, claro, com o verbo da primeira conjugação, né, no final em AR. Te adoro, Teodora. Ele criou o verbo te adorar. E a gente tem o X-novear, que foi detectado na década de 90, assim como outros verbos. O neologismo ele acontece pelo contato com outras línguas, com outras culturas. Então, quando a gente vê no shopping, por exemplo, off, a gente vê sale, não é nada à toa. Isso é algo natural, já que os norte-americanos praticamente inventaram a concepção moderna de shopping. Então é claro que sempre existiram mercados, aglomerações de lojas, né? O mercado antiquíssimo Khan el-Khalili do Egito está aí para nos provar isso e infinitos outros, na Turquia, na Grécia, enfim, em toda a África. Nós sempre tivemos na história da humanidade grandes mercados, mas os americanos foram e mercantilizaram um pouco mais isso, criando os shopping malls, né? São aglomerados em que você reúne supostamente tudo, quase todas as necessidades humanas. Você tem supermercado, você tem lojas de departamento, lojas de eletrodomésticos, uma praça de alimentação, né? Então que geralmente para a praça de alimentação você tem que circundar várias das lojas ou então dos quiosques. Enfim, esse conceito é americano, esse conceito é da cultura americana. Então naturalmente a gente traz para a própria cultura do shopping as expressões de venda, as expressões de promoção, enfim. E também a gente percebe que há um movimento de você supostamente sofisticar algumas palavras na língua portuguesa, colocando alguns estrangeirismos. E a gente acaba mesclando às vezes o estrangeirismo com uma palavra em língua portuguesa e pum, surge um neologismo. Você pega uma palavra estrangeira, você pega uma palavra brasileira, mas que tem um radical que não é usado exatamente para aquilo. Você vai e usa. Você pega uma palavra que de repente é metade de uma palavra, ou um substantivo que significa, por exemplo, o nome de um jogador de futebol, aí você cria um movimento em homenagem àquele jogador de futebol. Enfim, o neologismo ele surge desse contato com outras línguas, surge com o contato de um elemento de uma cultura com um elemento de outra cultura. Ele mostra a riqueza que existe nos idiomas de uma forma geral.
Por que eu citei o neologismo que se apropria um pouco do estrangeirismo, que é um outro fenômeno que também já foi considerado como vício de linguagem, né? Porque a gente percebe que isso está acontecendo muito na língua portuguesa, né? Até com palavras que as pessoas pensam que são do inglês, por exemplo, o verbo deletar. Várias e várias vezes eu já vi em palestras, explicações e até em apostilinhas de cursinhos, né? O verbo deletar como um verbo novo da língua portuguesa, mas que veio do inglês. Não veio do inglês, ele veio do latim. No latim, que é o verbo deleo, que significa destruir, eliminar, apagar. Aí a gente sabe que o que aconteceu no século XVII na Inglaterra. Na Inglaterra, no século XVII, a gente teve lá, né, a invasão do exército francês. Esse exército francês, ele chegou com uma cultura de referência, que é a cultura francesa do final do meado do século XVI até o século XIX, é uma cultura da literatura, da referência, enfim, da própria pesquisa. Então eles chegam na Inglaterra, inclusive com um vocabulário. E esse vocabulário é baseado, claro, no latim, porque a língua francesa é uma língua românica ou uma língua neolatina. Então, como uma língua que tem essa tradição do latim, tem praticamente a mesma porcentagem que a gente tem do latim, então, naturalmente, várias palavras oriundas dessa língua, elas vão acabar aterrissando no inglês. Os ingleses se apropriam dessas palavras e essas palavras são utilizadas na literatura, no registro histórico e no jornalismo feito ao longo do tempo. Elas vão entrar no idioma. Só que elas não entram, às vezes, da mesma forma que elas têm na sua língua de origem. Elas ganham uma outra nuance. Também é neologismo. Obrigado, então, por ter elucidado essa parte. E uma dúvida que eu queria tirar contigo é o seguinte. No outro dia, navegando pela internet, olhando o YouTube, eu vi uma palavra nova. O neologos, neologismo. Isso, neologismo. E, tipo assim, era a palavra, se eu não me engano, famigerado, que se denota, assim, algo como se fosse famoso. Uhum. Eu queria, assim, como que isso pode ter surgido e como... Enfim, eu queria uma explicação sobre isso. Sobre a palavra famigerado. Algumas pessoas já vieram me perguntar se essa palavra surgiu por conta de um blog, etc, se essa palavra surgiu na época da internet. Tem umas teorias que são meio arenosas. A gente pode dizer, com toda certeza, que a área da filologia, da origem das palavras, da história de uma língua, é uma área que está assim exposta. Não seria bem a palavra exposta, mas ela é atacada na sua dignidade de ciência, enfim, a gente poderia pensar na sua importância como área séria de pesquisa e tudo, enfim, com algumas coisas absolutamente estapafúrdias, né? Como feito nas coxas, a origem de algumas palavras, esculpido em Carrara. São lendas, às vezes, acerca de formações de palavras e sobre palavras ou sobre expressões, mas que absolutamente não existem e foram passadas de geração em geração. Sabe aquela coisa assim, né, onde a fumaça, a fogo, toda mentira tem um fundo de verdade? E isso, para pesquisa séria, científica, isso não é verdade. Então existem criações quase que literárias, a gente poderia até dizer que tem até uma certa literariedade, tem até um certo romantismo, né, sobre a origem de várias expressões e palavras. Vou encurtar aqui mais o caso da palavra famigerado. Famigerado não pode ser considerado um neologismo. Famigerado já é uma palavra consolidada na língua portuguesa que não está no vocabulário do dia a dia do cidadão. O cidadão não vai para numa padaria assim, nossa, eu quero comprar essa porção de pão de queijos porque, nossa, essa marca ela é extremamente famigerada no meu bairro. Ninguém vai falar assim, né? As pessoas vão utilizar palavras mais práticas e mais usuais no seu dia a dia. Mas é uma palavra que tem origem latina, da palavra fama,
Inclusive existe uma deusa com esse nome, a deusa Fama, é aquela deusa, né, que ninguém consegue quase que alcançar. E é uma palavra que vem já do latim vulgar, absolutamente fundamentada em termos semânticos, da mesma forma que ela é do português. Então, famigerado, a gente já tem na sua própria construção aquele que é dotado de fama, aquele que é dotado de notoriedade, que é dotado de conhecimento. Inclusive, tem uma curiosidade sobre essa palavra, que é o nosso lindo, maravilhoso, essencial, um gênio das palavras, inclusive da construção de neologismos, né, que é o nosso maravilhoso Guimarães Rosa, que inclusive criou em português a partir da estrutura da língua inglesa, ele que dominava 11 línguas, né, ele era um gênio da língua. O Guimarães Rosa que criou a palavra, por exemplo, histórias. É uma palavra que não existe em português, mas existe na literatura de Guimarães Rosa. Ela existe na língua inglesa como diferença. Você tem history e você tem story, né? Você tem uma diferença. Na língua portuguesa não. A gente utiliza o substantivo história para tudo. História infantil, história de contos de fadas, história de períodos históricos. Mas o Guimarães Rosa foi lá e nos deu de presente histórias. Aí o que a gente faz? A gente que é de letras, a gente que preza a pesquisa, a gente que preza as notas de rodapé e a gente que preza a fundamentação do nosso bom texto. A gente vai lá e dá uma nota dizendo que a gente utiliza naquele momento uma palavra que foi consolidada na língua portuguesa pelo nosso gênio Guimarães Rosa. Por que a gente está falando dele falando a partir da palavra famigerado? Porque a palavra famigerado, ela é o título de um conto dele. Sugiro que vocês joguem no Google, é sensacional. E esse conto, que é muito interessante, muito bem escrito, como tudo que ele fez, ele fala justamente sobre a questão da curiosidade acerca de uma palavra e como as pessoas se comportam diante dessa curiosidade. É muito legal, não vou dar spoiler do conto, porque eu acredito que todo mundo vai ler, ele é muito legal, ele é muito genial, né? Até não dá pra gente conceber a nossa existência sem ler nada do Guimarães Rosa, né? Enfim, e a palavra famigerado quer dizer exatamente isso, dotados de fama, dotados de notoriedade e às vezes até em determinados contextos, dotados de respeito, no sentido de ser reconhecido pela sociedade. Ótimo, professora. E a senhora tocou num assunto que eu sempre tive muita dúvida. Eu já procurei também no dicionário, que foi a palavra história. Eu já ouvi falar, sim, e já procurei e não achei. Sim, não vai achar. Como você vai achar história? Você vai achar no dicionário com tendências descritivas. A gente não pode dizer isso. Mas, assim como a gente tem a gramática descritiva, a gente tem algumas edições de dicionários que problematizam mais a existência de algumas palavras e tem uma atualização mais frequente em termos de palavras. Como assim? Por exemplo, o dicionário Wise, eu tenho duas versões dele. Tem o dicionário, né, que está vindo aqui para a sala, só mandei dar uma limpezinha nele. Vai ficar um aqui da sala, tem no computador. Eu tenho duas versões, 2 CDs, 2 instalações. Uma porque eu gosto das duas, porque tem palavras diferentes nas duas, é uma coisa minha mesmo, que é muito necessária para o nosso trabalho. Mas você vai encontrar determinados tipos de palavras e você até em uma versão, você encontra alguns neologismos. Neologismos, alguns estrangeirismos. Mas o que acontece? A língua é algo vivo. Ela é um organismo pulsante que vai mudando de acordo com as alterações que a sociedade sofre, os modismos, etc, etc, etc. Todo mundo viu isso em linguística, ou está vendo isso em linguística. E nem todas as palavras que surgem, elas permanecem. No caso de história, é uma palavra que oficialmente ela não existe. Assim como outras, que as pessoas até insistem em utilizar. Pode, claro que ela pode, em algum momento ela pode até efetivamente, e deve, eu acho que seria até interessante, entrar no nosso idioma. Mas a gente tem que, na verdade, quando, por exemplo, escreve uma monografia ou um artigo, sinalizar que a gente utiliza uma palavra que não está na língua portuguesa, mas que veio para a língua portuguesa por apropriação e por utilização literária. É bonito isso, eu acho que demonstra reconhecimento
de quem fez isso primeiro, né? E eu acho que é algo, principalmente pra gente, cujo instrumento é justamente o logos, a palavra, eu acho que é muito necessário isso. Muito bom. Só queria fazer só mais 2 perguntas. Claro. Só lamento não ter me preparado para entrevista. Sem problema. Qual a diferença entre o neologismo semântico, o lexal e o sintático? Então, nós temos, além desses, nós temos inclusive outros tipos de neologismo. Já que você me perguntou só sobre esses 3, vamos ser breves. Quando a gente fala de neologismo semântico, quando uma palavra ganha ressignificação, isso acontece. Por exemplo, a palavra sinistro. A palavra sinistro, ela tem vários significados. E significados que se modificam de acordo com a época. A gente tem a palavra sinistro utilizada no século XVI, XVII, XVIII, XIX, XX. E agora, na atualidade, ela é um verdadeiro fenômeno. Porque ela é plurissemântica. Você pode falar assim, puxa vida, vi um seriado sinistro. Muito bom. Excelente, recomendo, até melhor do que o livro, tá? Você pode chegar assim, nossa, fiz agora uma prova de formação da língua portuguesa, do professor Arnaldo, sinistra, acho que eu não fui bem. Então você pode dar várias nuances, você pode ressignificar a palavra. E acontecem muitas coisas diferentes. A palavra pode ficar em pausa na utilização de uma língua, porque ela caiu em desuso, voltar a ser utilizada porque ela foi recuperada da literatura, nas artes, alguma música, manifestação artística. Isso é o neologismo, o neologismo semântico. O próximo que você me perguntou? É o lexical. O lexical é quando você reinsere uma palavra, você coloca uma palavra nova, com uma formação nova, quando você cria essa palavra e ela entra quase que totalmente nova ou totalmente nova em um idioma. Por exemplo, você criar um verbo com o nome de uma pessoa, você criar um movimento com o nome de alguém, um advérbio com o nome de uma pessoa, com um movimento, com um país, enfim, com algo que chamou atenção em um determinado momento da sociedade. E o último é sintático. Pois é, o sintático é quando a gente faz isso o tempo todo na língua, às vezes em um livro, em um conto, em uma crônica, em um poema, em até um diálogo, você pega uma palavra e você tem aquela palavra que geralmente é utilizada com uma função sintática específica. Normalmente os substantivos, eles são o quê? Eles têm a função sintática de sujeitos ou de objetos, objeto direto, objeto indireto, enfim. Mas quando você pega essa palavra e você ressignifica ao ponto daquela palavra se tornar uma locução adverbial, um adjunto adverbial de lugar. Um adjunto adverbial de lugar para onde, sendo que ela é de um lugar de onde. Quando você ressignifica a palavra enquanto função, não necessariamente levando em conta o conteúdo sintático, porém levando em conta a função que ela exerce na oração, na frase. É um exercício muito legal. Inclusive eu gostava muito de fazer quando eu fazia as traduções do grego, do latim, enfim, pegava texto assim para brincar em casa quando eu estava um pouco à toa, textos de Idade Média, porque é muito legal você ver que uma palavra na Idade Média, ela tem uma função, tem uma significação, depois ao longo da história ela vai se modificando, a gente vai redescobrindo, a gente reutiliza aquela palavra. E a gente consegue fazer isso no espaço simples de um único texto, de um único romance, de um único capítulo, de um único conto, de um único poema, de uma letra de música. Muito bom. Indo agora para poder encerrar, a pergunta é: qual o fator mais importante que faz com que os falantes de determinada língua comecem a criar neologismos? Antes da senhora responder isso, eu queria assim, dizer que uma vez, numa aula de história sobre Revolução Industrial, o professor ele falou que na Revolução Industrial seria a saída da manufatura, para a entrada da maquinofatura. Ele até fez menção ao neologismo. Ele não tinha como explicar de forma tão clara, assim, mais rápida e fácil, a introdução das máquinas nas produções dos produtos que eram feitos à mão antigamente. Então, o neologismo aí, ele usou para uma forma didática e ficou assim mais fácil a nossa compreensão. Legal. Então, dentro disso, nós queríamos saber
por que as pessoas criam neologismos? Caramba, essa é uma pergunta fácil e difícil ao mesmo tempo. Eu vou voltar lá para o início, eu acredito que eu comecei a falar dessa forma. O neologismo, em todas as línguas que eu estudei, tanto nas línguas antigas, nas vernáculas, no egípcio antigo, no grego, enfim, é uma necessidade, na verdade, de existência. Por quê? Para que servem as palavras? As palavras servem para dar significação e explicar o que acontece na nossa vida, para nós nos comunicarmos, para nós consumirmos, para nós iniciarmos e terminarmos uma relação, para nós conversarmos com algum amigo sobre um determinado assunto. Então as palavras existem para como uma extensão da nossa existência, da nossa vida, da nossa própria essência. Então, por que surgem os neologismos? Pela necessidade. Assim como esse professor viu a necessidade de criar uma nova palavra para explicar melhor para vocês um outro momento, um momento seguinte da história, a gente cria um neologismo para poder explicar um fenômeno, para poder explicar um novo tipo de arte, um novo tipo de artista, um novo tipo de compreensão, um novo tipo de literatura, um novo tipo de produto, um novo tipo de arroz, né? Um belo dia eu me deparei, cozinhando muito bem, eu me deparei com o arroz negro. Eu falei, que merda é essa? Aí fui pesquisar na mesma hora no Google sobre o arroz negro e descobri que ele era comido por pessoas importantíssimas na China, no Japão, pelos reis, pela aristocracia. E você vai lá, tive uma aula de arroz, uma aula de história, e eu não sabia que poderia ter esse adjetivo que qualifica, que dá uma outra concepção para o arroz. Caramba! Eu conheço uns 3, 4, 5 tipos de arroz e já acho muito. Como assim tem um novo? Né? Tem um novo no nosso vocabulário porque existiu uma produção, por necessidade de um novo boom da culinária. As pessoas querem conhecer coisas diferentes, comem no restaurante, então elas conhecem. Então, para culinária você cria uma necessidade ou da moda ou uma necessidade alimentícia, ou seja, o neologismo ele é uma resposta às nossas necessidades comunicativas, e ele só existe para poder dar conta desse fluxo de comunicação que nos mantém vivos, que nos mantém humanos, que nos mantém com identidade, que nos mantém com as nossas características como sociedade, como pessoas, como profissionais, etc, etc, etc. Etiqueta, em latim. Muito bom. A senhora explicando assim me fez criar uma dúvida, né? Que, por exemplo, quando não existe palavras para poder denominar certas coisas, né? Cria-se novas palavras para poder fazer essas explicações. Ótimo, sendo que a catacrese, ela também faz algo parecido. Portanto, como que poderíamos falar sobre o apoio da mesa, se não outro nome, pé de mesa? Uhum. Como pé da cadeira, uhum. Cabeça de alho, dente de alho. Uhum. Então, a catacrese, ela também surgiu por essa necessidade? Ai, que pergunta ótima. Posso contar sobre uma experiência linda que eu tive quando eu era tradutora simultânea, né? Tradutora simultânea, fazia legenda, na época da faculdade, para fazer um dinheirinho, complementar o dinheirinho da pesquisa. E eu trabalhei com um grupo de médicos e fisioterapeutas, e um deles era um grupo, né? Tinham professores. Fora desse grupo, era um grupo de missionários. Aí quando descobriram que tinha um grupo dentro dos médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, a galera toda da saúde, tinha esse grupo que eram professores. Aí me colocaram com eles, foi excelente. Aí eu conheci o Gary, que era um professor de espanhol no Texas e apaixonado pela cultura latina, pela cultura espanhola, conhecia tudo de Império Romano, e ele quase não conhecia nada sobre o português. Mas ele, muito esperto, conhecedor do latim, estudou na Universidade de Yale, uma excelente universidade, ele tinha uma percepção linguística muito boa. E além da percepção linguística dele muito boa, ele teve uma percepção em termos de sensibilidade que me chamou muito a atenção. Eu fiquei muito tocada com isso. Ele pegou o português muito rápido. No terceiro dia, ele já estava forçando e conversando comigo em português, a não ser na tradução, enfim, nos momentos de compartilhar os acontecimentos e tal. Eu trabalhava com tradução. Quem já trabalhou sabe que é um trabalho extremamente
cansativo, escrutinante, né? Exige muita dedicação, enfim, e conhecimento de quem você vai traduzir, né? E você acaba se apegando afetivamente. Então esse grupo era muito legal. Tinha uma professora aposentada que era maravilhosa também, que é a Dini, e o Gary, ele já no terceiro dia, ele já conversava em português. E ele, quando eu falei assim, puxa, não come essa barra, a gente estava em Minas, e eu não sei se foi era uma espécie lá de quebra-queixo, mas com doce de leite. Falei assim, isso agarra no céu da boca. Aí eu falei pra ele, roof of the mouth. E quando ele falou, pera, wait a minute, céu da boca, ele parou e ficou em êxtase. Eu tava pra te falar isso desde ontem. O português é uma língua linda. O português é uma língua poética. Vocês falam, vocês são poéticos. É uma língua romântica. Em nenhum outro idioma que eu estudei, eu poderia imaginar que alguém ia criar uma expressão como o céu da boca. Aí eu respondo pra você, e eu fiquei super vaidosa, né? Aí já contei, né, que a língua portuguesa, eu tinha acabado de fazer uma disciplina maravilhosa com a professora Sigrid na UF, tinha feito um curso na USP maravilhoso, e eu cantava num coral. E falei pra ele do nosso português medieval, eu falei que o nosso primeiro documento em língua portuguesa foi justamente uma cantiga de amor. E ele ficou encantado, e mais tarde, depois de uns 2 anos, ele mandou uma carta pra mim, ainda se escrevia carta nessa época, gente, olha, e contou que ele e a esposa estavam estudando português, que ele tinha ficado apaixonado e que ele pretendia seguir a carreira acadêmica como professor de língua portuguesa. Ficou apaixonado pelo português, apaixonado pelo Brasil, apaixonado pela nossa cultura. E eu digo pra vocês, fenômenos, inclusive como esses, são fenômenos que dizem respeito a como nós vemos, não só a praticidade do objeto, né? Claro que, o que poderia ser isso a não ser pé da mesa? Você olha para a cabeça de alho, poderia ser a cabeça de alho. Mas se alguém olhou e imaginou que aquilo de alho de frente, ele parece um coração, e virar ele de cabeça para baixo e ver que ele parece um coração, olha, é um coração de alho. Depende do momento, depende de como aquela expressão, ela se enraiza em determinado idioma, por conta do modismo, por conta da utilização. Normalmente, quando você fala em utilitário e quando você fala em alimentação, as expressões, as correspondências, né, enfim, até os neologismos são o mais prático possível. Tudo que exige praticidade vai remeter a uma comunicação prática. O que exige rebuscamento, o que exige romance, o que exige um contato físico, o que vai um pouco além, indo para o sensível ou já no campo do sensível, geralmente são expressões mais sofisticadas, que vão tocar mais na sensibilidade, mais no sentir, que vão ter até um leve ou um grande toque poético. Muito obrigado, professora. Já elucidou todas as nossas dúvidas em relação a isso. Que bom! E eu venho assim agradecer, eu e o grupo, né, por a sua colaboração.